Vamos falar? Olha aqui, ó, começa agora o RS Acontece a partir da 1h30. Vamos juntinhos, eu e você, até as 2h30 da tarde. Vai sair de casa? Continue nos acompanhando pelo Facebook da Band, Band RS. Vai lá, procura pelo RS Acontece ao vivo. Escreve pra mim que eu falo ao vivo o seu recadinho. E hoje, dia 14 de agosto, é comemorado o Dia do Cardiologista. E isso abre um espaço pra gente refletir como você cuida do seu coração. Se alimenta com produtos saudáveis, come frutas, legumes, pratica esportes, ingere bastante água, se estressa pouco ou muito. Especialistas afirmam que o estresse libera toxinas que prejudicam o nosso organismo. No RS Acontece, te convidamos para pensar mais sobre isso, como você faz para cuidar do seu coração. Sempre há tempo de mudar e levar a vida mais leve. E vamos falar também. Fim dos atrasos? Frota de ônibus da capital passa a rodar com GPS. O usuário vai poder acompanhar o trajeto de cada coletivo. Boletim pela internet. Saiba quais são os 16 tipos de ocorrências policiais que podem ser registradas no site da delegacia online. Maior comodidade para o cidadão, menos movimento nas delegacias físicas. Prepare a pilcha. Os detalhes da programação do Acampamento Farroupilha 2019. Segue o mistério. Novas imagens divulgadas pela Polícia Civil mostram o principal suspeito de matar uma mulher haitiana dentro de um motel, roubando o dinheiro do caixa. O caso ocorreu em Gravataí, na região metropolitana. De alvorada para o mundo. Vamos te contar a história de um atleta gaúcho do remo que levou o bronze nos Jogos Pan-Americanos. É garra e inspiração. Pega o teu chimarrão e te aproxega. Olha só, uma tecnologia que é comum no dia a dia de muitos motoristas e que agora passa a facilitar a vida dos usuários do transporte público aqui de Porto Alegre. É que os ônibus da capital já contam com GPS em 100% da frota. E através de um aplicativo agora será possível monitorar o trajeto dos coletivos. Neiva já foi assaltada indo pegar o ônibus. Desde então, cada minuto de espera até embarcar no coletivo virou uma rotina de medo. Eu procuro sempre não estar com o telefone na mão, ou a bolsa sempre na frente, para evitar esse tipo de coisa, né? Marli já perdeu consultas médicas e até reuniões com clientes por causa do atraso dos ônibus. Atrasa bastante. Às vezes fica bastante tempo na parada. Até porque o horário diz horário, mas às vezes não vem, não chega no horário, né? Nas paradas não é difícil encontrar quem tenha que ficar muito tempo esperando até o coletivo aparecer. A gente acaba um horário saindo de casa num horário, pensando que ia chegar naquele horário e não chega porque demora, né? Daí fica na parada esperando, mas acontece isso. Hoje a Prefeitura de Porto Alegre lançou uma alternativa para facilitar o dia a dia dos usuários do transporte público. Os passageiros poderão acompanhar a localização dos veículos em tempo real, através de um aplicativo e do GPS instalado em 100% da frota da capital. A gente só implantou depois que 100% estava implantado e testado. Então já tem mais de um mês que a gente vem acompanhando a evolução. Um aplicativo na mão do cidadão, onde ele vai poder ter o conforto de saber quais linhas passam onde ele estiver, qual é a linha que mais se adequa ao destino que ele desejar, qual é o momento que esse ônibus vai passar na parada que ele está mais perto. A função GPS no aplicativo Tri Porto Alegre já está disponível. O app é gratuito e pode ser baixado tanto para Android quanto iOS. Com essa ferramenta é possível ver quanto tempo o ônibus demora para chegar e quais linhas passam por um determinado ponto, além de saber se o veículo tem acessibilidade e ar-condicionado. Na verdade, foram atualizados todos os equipamentos dos ônibus, os usuários conhecem pelo equipamento que ele passa o cartão. Toda a frota foi renovada com esse equipamento e esse equipamento permite uma série de funções, além de ler o cartão. Ele tem a questão do reconhecimento facial, ele tem a questão da filmagem dentro do ônibus e agora com a função nova de GPS. Esse foi um investimento de troca dos equipamentos, mais a aquisição de softwares e sistemas para poder operar o GPS a partir de hoje. Os passageiros aprovaram a ferramenta. Às vezes a parada de ônibus é 2 minutos dali e aí a pessoa controla exatamente da onde está vindo o ônibus. Esse que é o bom do aplicativo, porque a pessoa vai ter como ver aonde exatamente o ônibus vai estar vindo. Bem melhor, porque tu pode se organizar, né? Pode estar cuidando do horário que o ônibus está chegando, pode sair um pouco mais tarde também de casa, não precisa sair muito cedo de casa.
Finalmente, né? Uma excelente notícia para os usuários de transporte público aqui da capital. Olha só, agora faz cerca de 13 graus aqui em Porto Alegre, sensação térmica na casa dos 10, 11, porque tem um ventinho e pelo menos 14 cidades gaúchas registraram temperaturas negativas entre a madrugada e a manhã de hoje. Tem show de imagens congelantes para você a partir de agora. Em Bagé, na região da Campanha, o dia amanheceu assim, com o pasto e os carros cobertos pelo gelo. Em Bom Jesus, na Serra Gaúcha, até essa poça de água congelou. O pasto também ficou branquinho. Em Vacaria, nos campos de cima da serra, teve até uma névoa nas primeiras horas de hoje. Em Ibirubá, no norte do estado, olhem o tamanho dessa pedra de gelo. Foi até difícil sair da rua de tanto frio. Em Lagoa Vermelha, ainda na faixa norte, os vidros dos veículos ficaram embaçados e também cheios de gelo. Em São José dos Ausentes, o pico mais alto do Rio Grande do Sul, a madrugada foi de arrepiar. Pela manhã, a geada rendeu belíssimas imagens. Deu até para escrever no banco. E até um lago ficou assim, completamente congelado. Nossa, só com muito chimarrão para esquentar nesse dia, né? Agora a gente vai falar de uma facilidade que pouca gente se dá conta. Você sabia que várias ocorrências policiais podem ser registradas pela internet? Além da comodidade para quem precisa fazer um BO, o uso da delegacia online também pode ajudar a desafogar o volume de atendimento nas delegacias físicas e assim poder abrir espaços para casos de maior gravidade e urgência. Vamos estender o assunto agora com a delegada Silvia Cristina Sen. Tudo bem, delegada, estou me equilibrando para não derrubar, por pouco eu não derrubo na minha roupa. Delegada, é isso mesmo, são aí cerca de 46% das ocorrências que são feitas hoje em dia nas delegacias físicas que poderiam ser feitas na internet. Esse número me assustou muito. Sim, sim. A delegacia online, apesar de existir desde 2002, ainda muita gente desconhece a sua existência. Então, tem muitos fatos que ainda as pessoas vão até uma delegacia registrar sem necessidade, que podem resolver de casa, do local que elas tiverem acesso à internet, do celular. Hoje em dia, tanta gente usa o celular com internet e ali o acesso é perfeito à delegacia online. Então, ali o site é explicativo. Então, é muito tranquilo, é muito fácil, evita o deslocamento até a delegacia, evita a espera muitas vezes. Tá passando agora o site aqui na tela pra gente. Esse é o site. Realmente ele é muito simples e ali estão as ocorrências que podem ser feitas pela internet. São 16 tipos de ocorrência, delegada. Quantos? 16 fatos que podem ser registrados. E o que são? Perda de telefone celular, perda de documentos, perda de objetos, furto, acidente de trânsito sem feridos, vias de fato, ameaça, mas nada que envolva violência contra a mulher. Violência doméstica, não. Roubo pode ser registrado via internet, desaparecimento de pessoa e muitos fatos também possibilitam que se anexe fotografias e vídeos. Super completo. Maus tratos de animais também? Maus tratos aos animais também pode ser registrado ali. Dano causado por fenômenos da natureza, alguns fatos que não são criminais, né, como dano causado por fenômenos da natureza pode ser registrado, a própria perda, né, que é um dos fatos mais procurados para registro pela internet. Pois é, hoje em dia se tem, pelos números que vocês divulgaram, 15% dos casos são perdas de documentos, de identidade, por exemplo. Apenas 15% das perdas registradas pela Polícia Civil em todo o estado são feitos na delegacia online. Esse número é muito baixo ainda, né, delegada? Ainda é muito baixo. O que a senhora acredita que seja isso? Porque as pessoas não conhecem o serviço, porque tem medo, talvez, pelaquela figura de ver um inspetor, alguém fazendo a ocorrência. Será que é isso também? Não, na verdade, eu acho que a delegacia online ainda é pouco conhecida. Agora está se falando mais nesse assunto, então ainda é pouco conhecida e também é importante que se diga que todos os fatos, todas as ocorrências, as solicitações que chegam através da internet são analisadas por policiais civis. Isso eu queria que a senhora explicasse para a gente, como é que funciona o outro lado, né? Exatamente. E onde é que fica essa central de monitoramento e como é que funciona? Essa central fica no Palácio da Polícia. E ali nós recebemos todos os fatos que entram pela internet. Então, essas ocorrências, essas solicitações, na verdade, elas são analisadas por policiais civis, que vão fazer o batimento das informações com os nossos bancos de dados.
informações sobre o comunicante, vão analisar o fato em si e vão responder, vão autorizar ou não autorizar, a gente fala em deferir ou indeferir a ocorrência. No caso de indeferimento da ocorrência, o comunicante vai receber por e-mail todas as informações que ele precisa para resolver aquela situação. Pode ser que ele possa resolver ainda ali na delegacia online, a gente solicita alguma informação, algum esclarecimento, ou então se dá o devido encaminhamento para aquela situação. Ou seja, o passo a passo do que a pessoa tem que fazer. Exatamente. Mas assim, todas as comunicações são por e-mail, que a delegacia online faz, exceto em ocorrências que envolvem desaparecimento de pessoa. Nesse caso, além do e-mail, o policial entra em contato com o comunicante para confirmar todos aqueles dados que foram fornecidos ali na solicitação. Agora, delegada, qual é o tempo entre fazer a ocorrência ali no computador ou no celular até receber uma confirmação da ocorrência? Tem um tempo, é no mesmo dia que isso acontece? No mesmo dia, nós estamos fazendo em até 2 horas. Então, em até 2 horas se tem a ocorrência sem sair de casa. Né? Feita pela internet, já tem ocorrência em mãos. Dependendo da delegacia que a pessoa vai procurar para fazer um boletim de ocorrência, demora mais de 2 horas, às vezes, só para ser atendido. Em alguns momentos isso pode acontecer também, Exatamente. Né? Então já mostra esse outro lado e essa comodidade, essa facilidade que o sistema está promovendo. E é muito seguro, é muito fácil, é muito tranquilo. Basta ter internet, acesso à internet e um e-mail, que é por onde são feitas as comunicações. E seguir o passo a passo constante do site, que é autoexplicativo. Qual é que é o site? Vamos passar direitinho para as pessoas, então. Está na capa do site já, né, delegada? É www.delegacionline.rs.gov.br ou através da página da Polícia Civil, www.policiacivil.rs.gov.br. Acho que o grande destaque é poder anexar também essas provas, né? Como você disse, Sim, fotos, alguns vídeos. fatos. Isso é uma coisa muito importante. Não são todos eles, mas alguns proporcionam que se anexem imagens e vídeos. Quais, por exemplo, delegada? Só para as pessoas terem essa noção. Maus tratos contra os animais, o desaparecimento de pessoas só é feito com o anexo da fotografia da pessoa desaparecida. Então, esses fatos são alguns que precisam a fotografia para que ele seja aceito. Obrigada, delegada, pela sua presença aqui nesse dia frio. Eu que agradeço a oportunidade. Até uma próxima oportunidade. E olha só, uma mulher que estava sendo mantida em cativeiro desde a manhã da segunda-feira foi resgatada pela Polícia Civil. O caso ocorreu em Taquara, no Vale do Paranhana. Os policiais disseram que os sequestradores exigiam R$100 mil para libertar a vítima. Antes do resgate, os agentes entraram em confronto com os bandidos. Os detalhes vêm com o repórter Jonathan Bittencourt. Boa tarde, Gabi. Boa tarde para quem acompanha o RS Acontece. O caso foi parar nas mãos da Polícia Civil na última segunda-feira pela manhã e ontem à noite teve um desfecho positivo. Muito se deve também pela prisão de um dos suspeitos, o Ismael. A partir dele foi possível confirmar o cativeiro, já que o lugar estava sendo sondado pela Polícia Civil. Ela foi raptada, vítima, em Taquara, no entanto levada para o município de Santa Cruz da Concórdia. Ela foi mantida em uma casa na área rural, uma casa vazia e sem luminosidade. A vítima que sofria de síndrome do pânico, segundo as informações que foram repassadas pela Polícia Civil. As investigações continuam para apurar se, além dos 2 indivíduos que foram identificados, o que foi preso e que acabou contribuindo bastante para a identificação do cativeiro, e o que morreu durante a operação de resgate, porque durante a intervenção da polícia no lugar onde a vítima estava sendo mantida, um criminoso acabou reagindo e perdeu a vida ao ser baleado. Existe então a suspeita de que mais 2 pessoas, pelo menos, teriam participação nesse crime de extorsão mediante sequestro, cobrança de R$100 mil, valor que a família não tinha como pagar em resgate da vítima. Outra informação preliminar é de que os suspeitos, pelo menos uma parte deles, teria sim uma relação, pelo menos de proximidade, com a família da vítima. É com vocês aí no estúdio, Gabi.
Obrigada, Jonathan. Seguimos aqui na sessão crime. Um homem ainda não identificado foi encontrado morto no bairro Lomba do Pinheiro, zona leste de Porto Alegre. O caso aconteceu por volta da meia-noite desta quarta-feira na rua José Oliveira Matias. O corpo tinha marcas de tiros. Um outro caso de homicídio foi em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. A vítima, Ivonei Luiz da Rosa, de 45 anos, morreu após ser baleado. Com ele, a polícia encontrou um revólver com 5 munições intactas. Olha só, segue o mistério, hein? A Polícia Civil divulgou novas imagens do suspeito de matar a haitiana Germane Paul em um motel em Gravataí. A vítima trabalhava como recepcionista no local. Nas câmeras é possível ver o exato momento que o homem rouba o dinheiro do caixa do motel. Segundo as investigações, esse mesmo suspeito já havia ingressado horas antes no estabelecimento com uma garota de programa. Mais tarde, ele teria retornado ao local sozinho para cometer o crime. A mulher que o acompanhava já prestou esclarecimentos aos policiais. Quem tiver qualquer informação sobre a identidade deste suspeito pode entrar em contato pelo número de WhatsApp ou Telegram no 51 9841 87814. O crime aconteceu no último sábado e a vítima tinha 29 anos. Vamos para um rápido intervalo e na volta nosso assunto é tradicionalismo. Já foi divulgada a programação do Acampamento Farroupilha de 2019. A festa reúne milhares de pessoas aqui na capital todos os anos. E a gente te conta os detalhes. É daqui a pouco. A história triste que se repete. Falta de professor de matemática prejudica cerca de 500 alunos de uma escola estadual aqui na capital. E nós enviamos a repórter Karine Flores para lá, que fica no bairro, para essa escola que fica no bairro Partenon e que vai nos trazer agora os detalhes. Karine Flores, é contigo. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todos. Realmente, desde abril, os alunos estão sem aula de matemática nesta escola. Aqui estão reunidos comigo a equipe diretiva, professores, pais, alunos, porque, claro, toda a comunidade está insatisfeita e preocupada com essa situação. Eu começo conversando aqui com a diretora Denise Rodrigues Nunes para me explicar exatamente o que aconteceu. Esses professores saíram, ficaram em licença. Quanto tempo vocês estão sem essas aulas e para que alunos? Boa tarde. Primeiramente, boa tarde, agradeço a presença de vocês, né? Realmente, nós solicitamos o professor dia 22 de abril, foi quando ele saiu. No entanto, nós ficamos aguardando. Os outros professores, inclusive, por sinal, todos de matemática, né? O outro se exonerou e a professora pediu redução. E temos uma outra professora que agora em outubro, ela vai entrar em licença gestante. E também... Isso ocasionou que em torno de 500 alunos ficaram sem professor de matemática, porque ele atende o 6º, 7º, 8º e o 9º ano, né? Pela manhã e à tarde o 6º, né? E também a professora de inglês, porque entrou uma nomeada e aí nós ficamos sem a professora de inglês, né? Que ela era contratada. E a Secretaria de Educação deu algum prazo para vocês? O que eles estão passando? Porque desde abril vocês já fazem a solicitação e até agora não mandaram um novo professor. No início nós fizemos a solicitação desse professor e depois foi nos passado que nós deveríamos fazer a solicitação dos demais. A gente argumentou que nós não poderíamos fazer a solicitação porque não tinha ocorrido o fato, né? Mas a gente refez novamente, né? E quando nós fomos fazer a solicitação dia 22 de abril, eles disseram que em torno de 15, 20 dias eles dariam... No caso, o professor, né? Nós teríamos um professor, né? Então, assim, ó, nossa escola, sim, nós estamos bem no espaço físico. Nós tivemos muita parceria, inclusive da própria secretaria, em relação a essa demanda da parte física. Mas essa questão da falta de professores, a comunidade aqui é uma comunidade, assim, maravilhosa, né? Os alunos, né? Então, eles se envolveram e eles trouxeram vocês aqui, como outros, né? Enfim... E a gente até fica satisfeito no sentido dos alunos que eles estão reivindicando. Eles estão bem focados nisso, né? Tanto que tem alunos aqui comigo neste momento. É o caso, por exemplo, do Igor Mendonça, que está no 9º ano. Me explica como é que está todo esse tempo sem aula de matemática. O que vocês ficam fazendo nesse período? Bom, a grande maioria das vezes é um rodízio dos professores. Eles pegam e vão fazendo rodízio com as turmas. Então, assim... vamos supor, hoje nós ficamos com a professora de ciências, né? Ela deixou as questões pra gente.
Então era isso, o professor de história pega às vezes é a professora de português, às vezes o professor de educação física. Então é esse rodízio que acontece entre os professores. E para você deve ser complicado, né? Porque a matéria que vocês estão perdendo, realmente vocês devem ficar com medo até, né? De saber o que vai acontecer, se precisa se formar. Como é que fica? É porque a grande preocupação é como vai ficar o nosso ano letivo. Porque a matemática é uma disciplina muito importante pra gente. Agora que a gente está se formando, agora a gente não vai conseguir, tipo, o 8º ano ele consegue operar no ano que vem. A gente não. A gente já vai ficar preso à escola nessa questão. E a gente equiparado a outras turmas, né? Eu quero ir para uma escola de ensino médio. Então eu equiparado a outros alunos de outras escolas, eu fico atrasado. Complicado. Vou conversar rapidamente aqui com esse pai. Preocupação dos pais também em casa, né? O que vai acontecer aos alunos aí do 9º ano que precisam se formar, que precisam ter esse conhecimento de todas as séries, aí sem aula? Boa tarde. E não é à toa que o Estado do Rio Grande do Sul tem sido avaliado negativamente na área da educação, como saiu na mídia hoje, né? Uma escola que leva o nome do patrono da Brigada Militar e um dos chamados heróis do Estado do Rio Grande do Sul, Coronel Aparício Borges, no centro praticamente da cidade de Porto Alegre, não tem um professor de matemática desde o início do ano. Como é que essas crianças vão enfrentar o futuro sem ter o básico? Mais que isso, né? A Secretaria da Educação, quem está chamando a responsabilidade dessa mobilização, os nós pais, parem de ficar ligando para a diretoria para ameaçar elas, ameacem a nós que somos pais. Né? Nós queremos o professor porque nós pagamos os nossos impostos, o governo do Estado tem negado isto, uma função constitucional dele, ele não está cumprindo. E outra coisa que a gente também... Vai vir um professor, tá bem, esse professor vai receber o salário dele só em fevereiro do ano que vem. Que estímulo tem o Estado do Rio Grande do Sul? É complicado isso. E os jovens, que nem o Igor, que nem os pais e as mães, como é que se preparam para o mundo? Muito obrigada pela entrevista de todos vocês. E essa é a situação aqui nessa escola, Gabriela. Desde abril, os alunos sem matemática. Por enquanto, eles não têm uma expectativa aqui de quando voltarão a ter essas aulas. Volto contigo no estúdio. Obrigada, Karine. Tem posição da SEDUC, viu? Olha só, quanto à situação da escola Coronel Aparício Borges da capital, a Secretaria Estadual da Educação informou por nota que já encaminhou a contratação emergencial de 40 horas para a disciplina de matemática. A previsão é de que as aulas retornem num prazo de até 15 dias. Além disso, existem ainda 10 horas na disciplina de inglês, que serão preenchidas pelo aumento de carga horária de professores que atuam na própria instituição de ensino. Em relação à recuperação das aulas, a direção da escola deverá estabelecer um cronograma para cumprimento da carga horária, diz as informações então enviadas para a gente por meio de nota da SEDUC, Secretaria de Educação aqui do Estado. E olha só, abra o olho, hein? Ao menos 17 postos de combustíveis de Porto Alegre podem ser responsabilizados por possível aumento injustificado nos preços dos combustíveis. A informação foi divulgada pelo Procon após uma investigação preliminar. Segundo o órgão de defesa do consumidor, os estabelecimentos têm até sexta-feira para apresentar uma defesa formal. Se não houver uma justificativa considerada plausível, os postos poderão ser multados. Um ponto do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor classifica como prática abusiva o ato de elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços. O valor da multa é fixado com base em fatores como tipo de infração, a extensão dos danos, a gravidade do ato e os antecedentes do infrator. Vamos trocar de assunto? Olha aqui, o tradicional acampamento Farroupilha começa a ganhar forma. Foi lançada a programação do evento, que espera reunir milhares, mas milhares de pessoas que vêm prestigiar nossos costumes e, claro, provar aquela churrascada. Os detalhes do evento são trazidos agora pelo presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho, Nairo Calegaro, que já está aqui tomando conta do meu chimarrão, não é mesmo, presidente? O senhor quer mais um pouco agora? Vamos lá, vamos tomar. Vamos lá, presidente, o que teremos aí para esse acampamento tão esperado pela gauchada? Bom, quando se aproxima setembro, sempre é importante, porque não só os gaúchos, assim, os tradicionalistas que convivem dentro de um CTG, mas a sociedade como um todo espera com muito desejo e ficam muito ansiosos pelo que vai acontecer no acampamento Farroupilha. O primeiro aspecto que nós temos que valorizar é que nós, apesar de todo o processo de crise, todas as mudanças profundas que aconteceram na administração de Porto Alegre, com a realização de eventos, nós temos conseguido realizar o acampamento Farroupilha, né? Isso já é uma grande vitória para todos nós, porque é muito difícil, no momento de crise que se vive, tu buscar apoiadores, patrocinadores, né? Tu buscar fazer empresas estarem junto ali, ajudando, né?
vamos dizer assim, a pagar a conta do evento, a construir o evento junto, né? Isso é extremamente difícil. Porque é uma cidade, para quem não sabe, eu acho que todo mundo que vive aqui na região de Porto Alegre ou do interior vem visitar porque vira uma cidade, né? São quantos piquetes o senhor dizia? Aquele espaço ali tem 340 piquetes, mais ou menos, fora toda a estrutura comercial, de artesanato, toda a estrutura de segurança da Polícia Civil que está na delegacia ali, o Ministério Público também está ali conosco, nos ajudando, a Brigada Militar tem sido uma grande parceira, também se instala ali, quer dizer, é uma cidade, um posto médico com ambulância, ambulatório, primeiros socorros que nós temos que instalar, construir ali para poder atender essa população, que é um evento gratuito, é aberto ao público, os portões são abertos, uma segurança privada, uma vigilância que nós temos que ter, ou seja, para poder cumprir todo esse calendário de programação que a gente estabelece o mínimo possível para poder mostrar para a população. Ou seja, é um evento que é uma referência, como nós estamos falando aqui, para o Brasil e para o mundo, né? Principalmente depois da Copa do Mundo, ele tornou-se um evento referência para o mundo, né? Ele ainda mantém na sua essência a característica de montar e desmontar 100% dele, né? Então, nós montamos e desmontamos o acampamento. Como que é feita a escolha dos piquetes? Se paga a inscrição? Não, é assim, ó, a partir do momento que existem os piquetes que acampam normalmente todo ano, eles ganham seu alvará de acampamento, de regularidade, de funcionamento, esses têm a prioridade na inscrição para o ano seguinte. Então, um dos documentos, um dos primeiros critérios é apresentar o alvará que acampou ano passado, ou seja, que ele ocupou aquele espaço ano passado. A partir do momento em que nós não tivemos os serviços públicos mais dentro do evento, né, como limpeza, água, pagamento de conta, de luz, enfim, todas essas questões que antigamente a prefeitura ajudava e que a gente entende que o porquê que ela não consegue mais ajudar agora, né, pelo modelo e por toda a dificuldade que nós estamos passando, né, a crise, foi estipulado uma taxa, né, uma taxa que é para ajudar nesses serviços de limpeza, nesses serviços de água e de iluminação. Que sobe a cada ano. Nos últimos 3 anos ela teve um acréscimo. Por que ela teve esse acréscimo, Gabriela? Porque, como eram serviços novos, nós não tínhamos um histórico. Né? Se fosse serviços que nós tivéssemos um histórico dos últimos 10, 5 anos aí, olha, a média anual de gasto no acampamento desse serviço são esses. Então, nós temos que estipular essa taxa. Nós cobramos uma taxa no primeiro ano que foi R$200, depois foi para R$500 e agora está em R$800. Só que, em contrapartida desses R$800, também houve uma redução no custo dos banheiros para o acampamento. Ou seja, do ano passado para cá, para quem vai acampar, na verdade a taxa sofreu uma variação de 5%, 10%, não mais que isso. Tá? Porque houve uma compensação na negociação com a empresa que ia colocar banheiros de um valor mais barato para os acampados, para aqueles que vão montar os seus galpões. Então, houve uma compensação. Tá? Então, na verdade, ao invés de eles estarem aportando um recurso para uma empresa que vem presta um serviço, eles estão aportando um recurso para ajudar o acampamento ao qual eles estão fazendo o acampamento acontecer. Né? Então, é uma taxa que houve necessidade. Essa taxa hoje, ela deve cobrir aí uns 45%, de 40% a 50%, vamos dizer, do custo desses serviços. Ela não cobre ainda na totalidade. Né? Mas eu acho que vai ser um grande evento. Pois é, presidente, eu queria que o senhor contasse assim, para quem não conhece, talvez não saiba como é que funciona, cada piquete tem uma história, tem que trazer uma história, né? Como é que funciona isso? Bom, sempre o MTG, junto com a comissão estadual, que o MTG é um membro da comissão estadual, nós temos o governo do estado, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Educação, que nós estávamos conversando agora, a Brigada Militar, Polícia Civil, enfim, todos os órgãos fazem parte dessa comissão estadual. E ali foi indicado e foi dado por essa comissão, nós levamos a sugestão e a comissão aceitou, entendeu que seria um momento importante de homenagearmos Paixão Cortes. Então, o tema dos festejos Farroupilha esse ano é a vida e obra de Paixão Cortes. E todos os acampados, eles apresentam um projeto cultural que é um pré-requisito também na inscrição. A tendência é que a grande maioria apresente um projeto cultural voltado à vida e obra de Paixão Cortes. Que maravilha. Tá? Mas, eventualmente, algum apresenta um projeto ligado à campeira,
ligado à parte artística, que pode ser ligado à Paixão Cortes, afinal, o Paixão Cortes trabalhou em todos esses setores. Ele circulou em todas essas áreas. Presidente, temos bem pouco tempo, mas eu preciso fazer uma pergunta para o senhor. O movimento levou um baque com algumas acusações que foram feitas contra o senhor, de uma ex-assessora jurídica, sobre um suposto calote numa locadora de veículos e outras acusações, que eu não vou entrar aqui mais em detalhes. Claro. Isso deixa o senhor abalado? O senhor tem algo a dizer? Já tem no site, inclusive, do movimento de vocês um esclarecimento? Sim, é assim, pela minha vida tradicionalista que eu tenho desde criança, dos meus pais, desde que eu me criei, nesse meio, escolhi esse meio, sou um engenheiro civil há mais de 30 anos, não tenho por que ingressar dentro do movimento como presidente e macular o meu nome da forma como aconteceu. Essa menina, ela era uma prestadora de serviço, não era nem funcionária. Ela quebrou 2 aspectos extremamente importantes ali. Primeiro, o juramento, quando a gente faz para a sociedade, quando a gente recebe e é outorgado em uma profissão. Lá faz um juramento e recebe o seu diploma. Então, ali nós fazemos um juramento de ética com a sociedade. E depois nós tínhamos um contrato que qualquer um faz de confidencialidade de tudo o que acontece dentro do movimento. Isso não significa que ela não teria que faltar com a verdade, se a verdade fosse colocada da forma como ela colocou. Então, ela levantou injúrias, difamou, ela levantou acusações levianas. A própria locadora entrou na conversa dela e fez uma acusação que eles vão responder por isso, tanto ela quanto eles, porque isso eu tenho documentos que não retrata aquilo que foi revelado. Eu tenho notas fiscais de veículos que o MTG ocupou, que não fui só eu que ocupei, foram vice-presidente, foram outras pessoas que ocuparam, recaiu sobre a minha pessoa. Eu tenho as notas do período em que alternadamente foram ocupados esses veículos, porque nós usamos o nosso veículo, Gabriela. E eventualmente, quando nós não podemos, nós locamos algum carro para poder viajar. Porque nós fizemos um trabalho gratuito e voluntário pelo movimento. É assim o movimento. Tem multas? Teve multas. Essas multas que eu fiz o levantamento, que tu pode fazer, qualquer cidadão, se eu der as placas ou renovando os veículos, vão ver lá que importa em R$4.000. Presidente, tá? Mais esclarecimentos está no site, né, do movimento. Tudo quem quiser está no saber mais site detalhes. do MTG e à medida que as coisas vão acontecendo, os esclarecimentos vão acontecer, estão acontecendo, né? Os órgãos, a OAB já está informada disso, ela vai responder na OAB, vai responder na Justiça Comum, o movimento, a diretoria decidiu por isso. Eu, particularmente, vou fazer isso também. Quer dizer, as esferas oficiais vão responder. Agora, nada disso que nós fizermos, nada disso vai apagar tudo isso que o meu nome foi colocado, tá? Obrigada, mas eu presidente. tenho a consciência, a tranquilidade do trabalho que tenho feito e fiz pelo movimento tradicionalista. Muito obrigada e vamos fazer uma grande festa no acampamento Uma Farroupilha, grande como festa no sempre. acampamento Farroupilha será e está aguardando a toda a população de Porto Alegre, do Rio Grande, do Brasil e do mundo. Obrigada, presidente. Estamos de volta e hoje se comemora o Dia do Cardiologista. Como você aí cuida do seu coração? Faz exercícios, cuida do que põe no prato, se estressa pouco ou muito? Para saber mais como a nossa rotina influencia neste órgão vital para a nossa sobrevivência, recebemos aqui o Dr. Paulo Leães, cardiologista. Primeiro, parabéns pelo seu dia, pela data. Muito obrigado. Agora, doutor, como é que os gaúchos estão cuidando do coração, hein? A mortalidade por doenças do coração no Rio Grande do Sul é uma das maiores do Brasil e do mundo. Em torno de 34% de mortalidade por doenças cardíacas. Né? O que se deve? Cardiovascular, tanto infarto do miocárdio quanto acidente vascular cerebral. Né? O que se deve esse número tão alto aqui nessa região? O comportamento, né? O nosso comportamento, como o comportamento de todo mundo, está focado nos fatores de risco. Se sabe hoje, sem dúvida nenhuma, né, que o tabagismo, colesterol elevado, pressão alta, sedentarismo e agora a epidemia mundial que é de obesidade. A obesidade por si só não seria o fato, mas os pacientes obesos, eles são mais diabéticos, 40% dos obesos se tornam diabéticos sem ter história familiar. Então, o nosso foco
e é o foco da diretriz americana, que saiu este ano, em 2019, diz que não há condição de nós prevenirmos as doenças cardiovasculares se nós não tivermos peso normal, atividade física regular. E esse peso normal passa por uma alimentação saudável. E aqui é difícil a gente se controlar diante de tanto churrasco, né? De carne, às vezes um pouco mais pesadinha, gordurosa. Isso também, essa rotina, esse dia a dia tem tudo a ver com a nossa saúde do coração, doutor? Até assim, as gorduras que se ingere não está sendo tão crucificada assim, porque na realidade elas produzem colesterol em mais ou menos 20%. O resto é produzido pelo fígado. As doenças genéticas do fígado produzem o que se chama de dislipidemia familiar. E a Organização Mundial da Saúde recomenda que até os 18 anos, todas as crianças ou adolescentes dosem o colesterol, porque pode já ter defeito genético e eles já se desenvolvem com colesterol muito alto e vão ter infarto com 30 anos de idade. E a pressão arterial, que também é um dos maiores fatores de risco para produzir doença cardiovascular. Então, na verdade, não existe um vilão específico só. Exatamente. Existem vários. Exatamente. Que então, podem trazer na verdade, as orientações... Eu até queria, no dia do cardiologista... No seu dia, o senhor pode tudo, doutor. É que o dia do cardiologista foi criado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, porque ela foi fundada no dia 14 de agosto de 43. Desde 2007, ela criou essa data. E essa data está diretamente com a valorização e o reconhecimento da cardiologia do Brasil. E nós, cardiologistas, ficamos muito eufóricos, porque a cardiologia brasileira e a gaúcha, nós temos hospitais e serviços de cardiologia extremamente desenvolvidos. Nós estamos inseridos no contexto das melhores cardiologias assistenciais do mundo. Então, isso nos dá uma satisfação, uma tranquilidade para o diagnóstico e tratamento das doenças cardiovasculares. Mas o segundo ponto desse dia é justamente a pergunta que tu me fez no início. É orientar as pessoas, por incrível que pareça, como cardiologista, gostaríamos de ter bastante paciente, mas a gente orienta o indivíduo a não ter cardiopatia, né? Então, para não ter cardiopatia, as receitas são muito simples. Aquelas que a gente já conhece, doutor, que são... Que é o que nós conversamos, né? Fazer exercício. Não fumar. Mas o fundamental hoje, em função da grande epidemia de obesidade, é ter peso normal. Se tu te deres conta, a industrialização permitiu que a humanidade sobrevivesse. Ninguém está contra a tecnologia da alimentação, não é isso. Mas ela vem com produtos extremamente baratos, bons, mas ricos em açúcar e sal. Tanto que a atividade hoje fundamental de várias atitudes das sociedades médicas é atuar junto ao governo para as indústrias diminuírem o percentual de sal e açúcar nos alimentos. Tu vê que isso tem um sentido, já que está todo mundo trabalhando para que populacionalmente isso tenha repercussão. Ou seja, esse é um grande detalhe e acaba voltando àquilo que a gente começou no início, que é cuidar o que põe no prato. Começa ali e desde a infância também, né, doutor? Porque a humanidade sobreviveu milhares e milhares de anos sem ter. A industrialização tem quantos anos? 100, 150 anos. Então, na realidade, antes, as pessoas comiam o que podiam, porque não tinha alimento com a fartura que nós temos hoje. Isso permitiu que a humanidade progredisse e sobrevivesse. Mas, em compensação, trouxe consigo o hábito errado de se alimentar, porque nós, para sobreviver, nós precisamos muito pouco. Agora, como tu disseste, né? Controlar a gula, controlar o prazer de ter tudo isso é a grande... E a tal disciplina, doutor, que pelo amor de Deus tem que ter disciplina nessa vida, né? Mas sabe que o aconselhamento médico sobre esses aspectos é o principal motivo pelo qual as pessoas se mobilizam a fazer. Tem que ter um envolvimento médico muito grande para que as pessoas se motivem a ter seu peso normal e a fazerem atividade física. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui. Curta bem o seu dia hoje. Foi um prazer. Obrigado. Obrigada, doutor. Olha só, deputados federais criaram nesta terça-feira uma frente parlamentar sobre prevenção e combate ao câncer infantil. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, essa é a doença que mais mata crianças e adolescentes no Brasil e é a segunda causa de morte nessa faixa etária, superada somente pelos acidentes e mortes violentas. Quem nos traz mais informações é a repórter Eduardo Oliveira.
Muito boa tarde, Gabriela. Boa tarde a quem está nos acompanhando aqui no RS Acontece. Os deputados federais criaram uma frente parlamentar para discutir ações de prevenção e combate ao câncer infantil no país. De acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer, somente em 2018 foram 12.500 crianças e adolescentes diagnosticadas com a doença no Brasil. O coordenador da frente parlamentar será o deputado gaúcho Bibo Nunes, do PSL. De acordo com ele, ações mais efetivas devem ser implementadas para que casos de câncer infantil tenham um melhor diagnóstico e também, caso seja diagnosticado, tenham uma melhor atenção por parte dos profissionais. De acordo com o deputado Bibo Nunes, muitas vezes nas faculdades os médicos não são devidamente preparados para atender casos de câncer infantil e a ideia do deputado é conversar inclusive com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, para que esse assunto seja melhor tratado dentro das universidades e também se reflita nos atendimentos nos hospitais, para que essas doenças então sejam melhor diagnosticadas e as pessoas que forem diagnosticadas recebam um melhor tratamento, mais eficaz e mais rápido. A ideia do deputado é também amenizar a dor para as famílias que enfrentam junto então com o paciente o câncer infantil e também de adolescentes. A frente foi votada ontem, na terça-feira, e foi assinada por 221 deputados. Obrigada, Duda. E a Câmara dos Deputados deve votar ainda hoje os chamados destaques da medida provisória da liberdade econômica, que passou com folga na noite desta terça-feira em Brasília. Foram 345 votos a favor e 76 contra. O texto estabelece garantias para a atividade econômica de livre mercado, impõe restrições ao poder regulatório do Estado, cria direitos de liberdade econômica e regula a atuação do Fisco Federal. A medida permite ainda que pessoas físicas e empresas desenvolvam negócios considerados de baixo risco sem a necessidade de licenças, autorizações, inscrições, registros ou alvarás. O relator da matéria é o deputado gaúcho Jerônimo Gergen, do PP, e ele nos enviou um vídeo falando sobre a vitória no plenário. Nós estamos dizendo ao empreendedor brasileiro que o poder público, que o Estado, passam a reconhecê-lo com a boa-fé, com o empreendedorismo, com a vontade de ajudar e com o papel de tirar o Brasil desse marasmo e desta recessão que nós estamos vivendo. Portanto, é um dia muito feliz comemorarmos a aprovação, concluirmos o debate ainda na Câmara e encaminharmos ao Senado aquela que será, sem dúvida, uma das principais leis do nosso Brasil. E seguimos com o papo lá de Brasília, porque quarta-feira é dia de recebermos o nosso colunista, Dr. Paulo Solano, para falar sobre Previdência. Ou seja, estamos ainda de olho no que acontece lá na capital federal. A reforma está na CCJ nesse momento no Senado. Que pé que anda isso, hein, doutor Solano? Tudo bom, Gabi? Bem-vindo de volta depois dessas miniférias, né? Isso, um pequeno descanso. Mudamos de casa, né? Saímos da Câmara, agora estamos no Senado. Isso. Como você disse, a Comissão de Constituição e Justiça está analisando o tema. Muito provavelmente até o final desse mês, o relator, o senador Tasso Gereissati, prometeu até o dia 28 entregar o seu parecer, o seu relatório, né, para aí sim ser debatido. Lembrando, gente de casa, no rito, né, da PEC no Senado, ele é mais curto, ele é diferente do que aconteceu na Câmara dos Deputados, onde a gente tinha esse primeiro momento, na CCJ, onde a gente verifica justamente, Gabi, a constitucionalidade do texto da reforma previdenciária e, posteriormente, na Câmara, ia para uma comissão especial, onde se ia analisar pontos específicos. No Senado não tem isso. Temos a Comissão de Constituição e Justiça e, posteriormente, já vai para o plenário. E no plenário a votação tende a acontecer em 2 turnos, assim como houve na Câmara, e a aprovação vai se dar com a aprovação de 3/5 aí, votação mínima de 3/5 dos senadores. O senhor ainda acredita que há a possibilidade de inserir estados e municípios? Isso ainda continua? Isso vai continuar, muito obrigado pelo chimarrão. Isso vai continuar, mas provavelmente numa PEC paralela. É isso que eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é o andamento da PEC paralela. Pois essa ainda está para ser redigida, criada, né? E ela deve sim, infelizmente, Gabi, é uma manobra do governo, né? Porque num primeiro momento seriam pontos que os deputados eles não se comprometeram e agora isso entra para a aprovação do Senado. E mais, além de estados e municípios que você cita, provavelmente, pessoal, deve estar no bojo dessa PEC paralela a capitalização, que é a mudança da forma de contribuição. Hoje o sistema de repartição simples, quem está na ativa contribui para subsidiar as aposentadorias de quem já está aposentado, agora muda. Dentro dessa temática da capitalização,
Cada um faz a sua contribuição e aí fica a interrogação. E para quem já está aposentado, aonde estará a fonte de custeio? Não podemos criar aí um colapso no sistema, isso é muito preocupante, né? A capitalização ela vem com força, o governo, no último sábado, através do ministro Onyx Lorenzoni, sinalizou que isso deve sim acontecer e acompanhar esse texto de estados e municípios, e ela deve andar par e passo com a reforma da Previdência. Em breve teremos mais notícias sobre isso. O senhor pode apreciar o seu chimarrão enquanto ele faz a próxima pergunta, que é sobre as pessoas. Como é que estão lhe procurando ainda? Se seguem com muitas dúvidas? Qual é a maior dúvida, a maior ansiedade nesse momento? Já que já teve um belo andamento lá em Brasília também, da reforma. Exatamente. A principal dúvida, Gabriela, é assim, como ficará? Eu não tenho os requisitos, eu não tenho a possibilidade de pedir o benefício agora. Como é que vai ficar a minha situação para futuramente pedir uma aposentadoria ou ter direito a uma pensão por morte, enfim, todos os benefícios que o INSS tem no seu rol. Vai mudar e vai mudar bastante, né? A gente ilustra com alguns casos. Por exemplo, quem hoje tem uma média de R$3.000, né, e pensando no benefício do dependente, da pensão por morte, futuramente, se passa a reforma do jeito que está, esse valor ele vai ser auferido lá pela dependente no montante em torno de R$900. Desde que passe a reforma, obviamente, e a concessão se dê nos termos que estão previstos, onde o valor da pensão é de 50% daquele valor que teria direito o dependente, né? E com mais 10% por cada dependente. Então, 60% do total da média. Aí o pessoal em casa pode estar pensando, mas como é que é essa matemática? Se por acaso ocorreu um acidente de trabalho para esse segurado que a gente está ilustrando, que tinha uma média de R$3.000, ele já tem uma redução no valor da concessão da própria aposentadoria. E essa aposentadoria tem uma segunda redução, que é essa, da questão do valor, onde vai receber o dependente 50% mais 10% por cada dependente. Então, realmente, são reduções, são dificuldades na obtenção de benefícios, Gabi, que causam muitas, mas muitas dúvidas. E o que a gente esperaria, né, dos senadores é olhar um pouquinho mais com carinho, principalmente nas regras de transição, né, porque elas estão sendo muito, mas muito duras. Apenas pessoas que estão muito próximas, com 2 anos faltantes ali para se aposentar, é que passam a ter direito a alguma regra de transição. E a nossa intenção é trazer sempre, todas as quartas-feiras, as informações aqui com o senhor. Muito obrigada, até a próxima quarta-feira. Uma última lembrança, vamos ter agora no próximo dia 23, o encontro dos advogados previdenciaristas. Opa. A OAB está fazendo, vai acontecer aqui em Porto Alegre, na OAB Cubo, né? A gente vai divulgar ainda na semana que vem aqui. Obrigada, doutor. Obrigado. Rápido intervalo, daqui a pouco tem mais RS Acontece. Não sai daí, não me abandona, a gente já volta. Motivo de orgulho, um atleta de Alvorada, na região metropolitana, fez bonito nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. Aleph Fontoura conquistou bronze no remo. Ele chegou ontem ao Brasil. E olha aqui, ó. Ah, não, tô emocionada. Gente, olha aqui o bronze. E aí, Aleph, aqui, ó, vou mostrar pro Julinho. Julinho, ó, fecha. Me conta, como é que tu estás? Como é que foi essa emoção? Foi muito legal, foi um pouco difícil no momento para entender o que estava acontecendo, né? Mas agora com a família junto, com os amigos, conversando bastante, estou muito feliz. Isso aqui é uma grande conquista para ti, Aleph. É, a maior. Como é que foi, assim? Como é que foi a prova? Tu participa junto com outros 3 atletas no remo, né? Como é que é? Isso. São 2 atletas que moram no Rio de Janeiro e um de São Paulo, que completou o barco. Foi uma prova muito disputada, do primeiro para o terceiro lugar, teve 3 segundos de diferença. Foi uma briga muito grande do começo até o final da prova. E como é que esse aqui é o mascote do... Esse é o mascote. Do PAN, ó. Que bonitinho. Me diz uma coisa, Aleph, como é que foi? Como é que são teus treinamentos? Tu é aqui de Alvorada, né? Como é que funciona? Como é que é a tua história com o esporte? Como tu descobriu o remo na tua vida? Eu descobri o remo com o meu irmão. Ele fez parte de um projeto na escola, na nossa escola, que levava os alunos para conhecer o esporte aqui no Rio Guaíba. E depois de um tempo ele começou a me levar junto. E comecei a gostar do esporte. Tu tem quantos anos? Tenho 23. Eu tinha 10 anos, 12 anos. A gente está vendo imagens tuas ali, ó, dos teus bastidores. E como é que foi? Daí tu conheceu o esporte, então, através do teu irmão, nessa oportunidade. Sim. E aí como é que tu... Aí tá ali, ó, tu ali atrás, né? E em que momento tu achou assim, nossa, eu quero fazer isso? Começou assim como uma coisa curiosa, e quando é que tu achou que tu deveria levar isso pro teu lado profissional mesmo?
Quando eu tinha 16 anos, quando eu ganhei meu primeiro campeonato nacional. Conversei até com meu irmão bastante e era o que eu queria seguir para frente mesmo, seguir para minha vida. Eu tenho feito tudo para isso. E aí, como é que os teus treinamentos funcionam como? Nesses treinamentos da seleção brasileira, é bem longo. A gente começa o treinamento às 7 da manhã até umas 9 horas da manhã, um dos treinos, depois passa das 10 até quase o meio-dia e mais umas 4 horas à tarde também. E onde é que é realizado o treino? A gente treina no Rio de Janeiro, na Lagoa Rodrigo de Freitas. Então tu acabou te mudando para lá para poder participar dos Na verdade, eu me mudei para lá ano passado. Eu sou atleta do Vasco da Gama. Então é praticamente no meu quintal. É na frente mesmo ali, a gente se reúne com os treinadores da seleção para reproduzir o treino. E é difícil assim, é bem puxado? É bem pesado, bem complicado. É difícil até de conciliar a faculdade com o treinamento muito intenso. Agora, Aleph, onde é que tu quer chegar, hein? Oi? Onde é que tu queres chegar? Agora tem a possibilidade da classificação olímpica. Os treinos retomam em outubro, começo de outubro, para tentar a classificação olímpica em maio do ano que vem. A gente vai tentar buscar essa vaga, é um sonho de criança. E como é que foi a recepção quando tu chegou aqui? Como é que foi assim, no aeroporto, tua família? Foi muito legal, todo mundo muito feliz, meus pais com uma faixa para mim. É mesmo? Eu vim de carro com meus amigos. E eu avisei meus pais que eu ia chegar 3, 4 horas da tarde. Eu cheguei 10 horas da manhã de surpresa. Chegou de surpresa. Meu pai nem em casa tava. Quase matou teus pais do coração. E aí, quando te viram ali, ficaram felizes demais de te receber. Porque acompanham todo esse teu sonho que tu conquistou. Sim, 10 anos de muita batalha para começar a render uns frutos bons. Eu brinquei aqui, disse que é de alvorada para o mundo, e é isso, né? Sem fronteiras. Como é que começam, então, os teus treinamentos agora para essa classificação olímpica? A princípio, inicia no dia 23 de setembro. Agora já? Logo depois do campeonato estadual, porque no remo nacional a gente ainda está no meio de temporada. A temporada nacional termina no final de outubro. Mas antes mesmo, nós já vamos começar o treinamento para montar o barco. Pô, que legal, hein, Aleph? Aleph, deixa eu mostrar aqui, ó, mais uma vez, ó, para vocês que estão assistindo. Pedi pro Aleph segurar. Coloca aí, Aleph. Como foi que tu recebeu no dia lá? Olha ali. Que bacana, hein, Aleph? Estamos morrendo de orgulho de ti como gaúchos. Torcemos muito por ti e a gente te deseja que tu vá muito longe e que tu volte aqui para nos contar com uma medalha olímpica ainda. Que tal? Pode ser? Tomara. Vamos fazer esse combinado? Vamos. Então tá, Aleph, obrigada pela tua vinda aqui no RS Acontece, veio aqui conversar com a gente, contar como é que foi essa experiência lá, essa experiência muito bacana, uma experiência internacional, levando o nosso nome, o nome de Alvorada, aqui na região metropolitana, para todo o mundo. A gente te deseja muita sorte, então. Muito obrigado. Tá bom? Muito obrigada. A edição de hoje fica por aqui. Você tem outras notícias das 10 para as 7 da noite no Band Cidade. Uma ótima tarde. Até amanhã. Olha aqui, ó, que bonitinho. Vamos terminar aqui mostrando mais um pouquinho aqui do mascote e também da medalha do Aleph. Tchau, tchau, gente. Até amanhã.